Graça e paz, irmãos e irmãs, né? A paz do Senhor Jesus a todos. E mais uma vez estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. E nesse dia vamos estar falando um pouquinho continuar falando sobre a vida de Moisés. Que quando o Senhor chegou nele e deu uma ordem para ele, ele teve dúvidas, ele teve insegurança. E o tema da mensagem de hoje vai ser desculpas, meras desculpas. Assim como Moisés, né, vamos estar aprendendo com ele, né, algumas desculpas que ele teve e que nos sirva de aprendizado, de aprendizagem nesse dia. Porque quando o Senhor nos chama, nos convida, muitas das vezes sempre estamos com desculpas já prontas. E Moisés era uma pessoa que o Senhor tinha escolhido ele para tirar o povo do Egito. E Moisés, ele utilizou algumas desculpas, ele não quis, né, de princípio, aceitar essa ordem de Deus. E muitas das vezes, querido, quando o Senhor ele nos convida, muitas das vezes nós olhamos para nossas vidas e nós não queremos compromisso com o Senhor. Muitos de nós queremos as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos carregar a cruz. Sempre temos desculpas prontas. Então vamos aprender aqui com Moisés e aprender que não devemos ter esse tipo de desculpa. Quando o Senhor ele chama Samuel, Samuel, eis-me aqui, que nós possamos ser como Samuel. E quando o Senhor nos convidar, nós não nos acovardarmos. Então o tema da mensagem desse dia vai ser desculpas, meras desculpas. E para isso, eu convido os irmãos e as irmãs para abrir a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 11, capítulo de número 4, versículo de 1 a 10 e a 13, capítulo de número 5, versículo de número 22 e capítulo de número 6, versículo de número 12. Nesse dia eu separei sete pontos para discutirmos. O primeiro ponto, vamos falar sobre a desculpa da insignificância pessoal. Segundo ponto, a desculpa da falta de credibilidade. Terceiro ponto, a desculpa da falta de eloquência. Quarto ponto, a desculpa da indisposição de ir tendo outros mais capacitados para irem. Moisés falou isso. E quinto ponto, a desculpa das dificuldades na realização de missão. E o sexto e último ponto, a desculpa de não ver resultado de seu trabalho, nem junto ao povo e nem junto a Faraó. Nesse texto, estaremos falando sobre 6 pontos, 6 desculpas, 6 meras desculpas que Moisés ele utilizou e falou com o Senhor, né? Dificuldade que ele mesmo impôs ali para não ir, né? E Moisés era um homem que nem nós, pessoal. Não era uma pessoa diferente de nós. Então, né, mas ainda assim, mesmo, né, expondo essas dificuldades para poder ir, e que Moisés sabia que ele teria dificuldade. E, amados, você tirar 2,5 milhões de pessoas do Egito, você liderar, né, apenas quem já foi líder, né, ou já liderou algum grupo de pessoas, sabe da dificuldade. Né? Os pastores têm muita dificuldade em liderar as pessoas, porque lidar com pessoas não é fácil, ser um líder não é fácil. E a liderança, ela começa dentro de nossos lares. A Bíblia fala que nós, homens, nós somos os líderes de nossas casas. E muitos de nós, muitos homens, eles omitem e eles repassam essa autoridade, essa liderança para suas esposas, para serem as líderes dos lares, sobre a educação sobre os nossos filhos. Então, não é fácil ser líder. E vamos aprender com Moisés aqui a dificuldade e quais as dificuldades que Moisés expõe para Deus. Então, no livro de Êxodo, capítulo de número 3,
ao versículo de número 11, a desculpa da insignificância pessoal. No capítulo 3, versículo 11, Moisés ele olha e fala assim: quem sou eu, Senhor, para poder tirar esse povo? Nós aprendemos aqui que Moisés, ele olha para a sua fraqueza, para a sua natureza caída, e ele não olha para Deus. Então a primeira desculpa de Moisés: quem sou eu, Senhor? Muitas das vezes nós fazemos assim também, nós respondemos para Deus: quem sou eu, Senhor? Mas eu não tenho que olhar, nós não temos que olhar para as nossas vidas, mas nós temos que olhar para o nosso Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. O que o salmista diz? Eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? O nosso socorro ele vem do Senhor. Então eu não tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para o meu Senhor. E Moisés diz: quem sou eu? Ou seja, Moisés olha para a sua limitação e vê uma impossibilidade intransponível. Certamente, ele não iria em sua própria força e não tiraria do Egito o povo da promessa com o próprio poder. E sempre que olhamos para as nossas limitações, sentimos-nos inadequados para a grande missão que Deus nos outorga. Deus deu uma ordem e Moisés ele olhou para a circunstância, ele olhou para a dificuldade. Às vezes estamos passando por luta, por dificuldade, mas nós não olhamos para o Senhor. Nós estamos tentando resolver aquele conflito, aquela situação que o Senhor ele permitiu que acontecesse na vida, em nossas vidas, para Ele tratar conosco. E ao invés de nós olharmos para o Senhor, no texto de Romanos 8, 28, fala que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela situação que Moisés estava vivenciando, que o próprio Deus falou: olha, Moisés, você vai tirar esse povo, mas toda vez que você for falar algo, eis que eu endurecerei o coração de Faraó. Existiam dificuldades ali que o próprio Deus, ele endureceu o coração de Faraó para que ele não se disponibilizasse a libertar aquele povo. E ainda assim Moisés, ele teve medo, ele olhou para ele, para as fraquezas, para as limitações. Mas nós não temos que olhar para as nossas vidas, queridos. Nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que confiar nas promessas do Senhor. E Deus ele tinha promessa para o povo de Israel, que eram promessas de ir para Canaã, uma terra que emanava leite e emanava mel. Olha que coisa linda, mas Moisés ele deixou de olhar para as promessas e olhou para a tua vida, para a dificuldade. E nós temos que olhar para Cristo, querido. Nós somos falhos, nós somos depravados por natureza, mas a nossa força ela está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então não olhe para a circunstância, para as adversidades. Olhe para Cristo, não olhe para você e tente resolver as coisas com o seu braço, com a tua força. Então o primeiro ponto é a desculpa da insignificância pessoal. O segundo ponto, achamos ali no capítulo 4, versículo de número 1, que fala sobre a desculpa da falta de credibilidade. Olha o que fala o 4:1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés aqui, ele teve uma desculpa do quê? Da credibilidade. Eles vão falar assim: olha, mas eles vão falar assim: eles não crerão nem acudirão à minha voz, o Senhor não te apareceu. Ou seja, o povo de Israel, eles iam confrontar Moisés, segundo a desculpa de Moisés. Ou seja, que Moisés ele não tinha credibilidade e ele não tinha crédito para poder tirar aquele povo. E, mais uma vez, ele imputa aquele crédito para ele. E muitas das vezes, nós deixamos de acreditar louvores e confiança ao Senhor, porque olhamos para a circunstância, para as adversidades. E diz assim: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, ou seja, não darão importância à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ou seja, Moisés sente-se pequeno demais para ser ouvido no Egito.
E Deus apareceu para ele no Sinai, mas o povo não viu essas manifestações. Portanto, sente-se sem credibilidade ao falar em nome de Deus. Sua experiência pessoal junto à sarça ardente, pensa Moisés, carece de uma confirmação pública para ser ouvido, ou seja, o Senhor, ele tinha aparecido para Moisés na sarça ardente ali, o que nós chamamos de teofania. O Senhor, ele se manifestou, mas o Senhor manifestou apenas para Moisés na sarça ardente. Onde fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque onde que tu pisa é santo, Moisés. Então o Senhor apareceu para Moisés, mas não teve uma aparição para o povo, né, usando a pessoa de Moisés. E aí Moisés fala, como que eles acreditarão? O capítulo 4, versículo 1 fala, mas eis que não crerão, nem acudirão minha voz, pois dirão, o Senhor não apareceu. Mas o Moisés esquece que o Senhor tinha se manifestado para ele e tinha falado para ele as promessas que o Senhor tinha para aquele povo. E ainda assim, Moisés, ele utilizou a desculpa da credibilidade. Nós temos que confiar no Senhor e dar crédito ao Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Amados, maldito é o homem que confia no homem e faz do teu braço a tua força. O terceiro ponto, queridos, no capítulo 4, versículo de número 10, a desculpa da falta de eloquência. Olha o capítulo 4, versículo de número 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aqui Moisés, ele já coloca mais uma dificuldade, que ele não teria uma boa comunicação para poder estar transmitindo a ideia ali para Faraó de tirar o povo. Então, mais uma vez, Moisés olha para a tua vida, né, se desqualificando para o cargo e dessa vez culpando, né, a dificuldade que ele tinha de comunicação. Mas ele se esqueceu que é o Senhor que nos capacita, que o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não temos que olhar nas nossas falhas, nós temos que olhar para o Senhor e confiar no Senhor. Se Deus ele deu uma ordem, por mais que nós tenhamos dificuldades às vezes de evangelizar, de pregar o evangelho, mas se Deus ele tem promessa de salvação na vida de alguém, apenas ouça, querida, apenas anuncie o evangelho de Deus e entrega para o Senhor. Não confie, nem mesmo que você seja um bom orador, uma pessoa que tem uma ótima comunicação. Se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, com o Espírito Santo, serão apenas palavras bonitas, né? Não vai surtir efeito nenhum. Então Moisés, mais uma vez, ele coloca dificuldade na sua eloquência. Senhor, eu nunca fui eloquente, e nem outrora, nem depois que falaste ao teu povo, pois eu sou pesado de boca, pesado de língua. Moisés sentiu-se impedido de ir e falar ao povo, uma vez que não julgava eloquente para convencer as pessoas por intermédio de seu discurso. Esqueceu de que o Deus que envia é o Deus que capacita. O mesmo que fez a boca é também aquele que dá a palavra certa e tem poder para tocar o coração. Olha que coisa linda, queridos. Olha que coisa linda. Moisés, ele se sentia inapto, né, por causa da dificuldade na comunicação, mas o mesmo Deus que te dá a boca, ele te dá uma eloquência, ele te dá autoridade, ele te dá unção, e quando a palavra sair da boca, ela não vai voltar vazia, queridos. Mas para isso é necessário que nós confiemos naquele que nos enviou. A palavra de Deus, ela não volta vazia, apenas faça a vontade de Deus, vai e pregue, né, e de fazer discípulo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todo aquele que crê e ser batizado será salvo.
e aquele que não crê já está condenado. Então nossa obrigação é apenas ir e pregar o evangelho de Deus. Não se envergonhe, não seja tímido, não olhe para a circunstância, não deixe que o inimigo te acuse e que coloque no seu coração que você não é capaz. Porque lá em 1 João, capítulo 4, versículo de número 4, fala: maior é aquele que está em você, aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. E o quarto ponto, vamos falar lá do capítulo 4, versículo 13, a desculpa da indisposição de ir, tendo outros mais capacitados para irem. Essa aqui é algo que até nos dias de hoje, muitos de nós olhamos para a nossa vida e falamos: não, Senhor, eu não tenho capacidade. Existem pessoas mais eloquentes, pessoas mais capacitadas do que eu. E nós nos escondemos atrás dessa inverdade, queridos. Se Deus ele quer você, ele vai usar você para a obra de Deus. Vamos ver um pouquinho o que fala. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Ou seja, Moisés sente-se o mais desajeitado de todos os homens para a imensa tarefa. Entende que existem outras pessoas mais capacitadas que ele. Sugere para Deus mudar de ideia e enviar outro qualquer, menos ele. Quer ficar de fora, não quer se envolver, sente-se incapacitado, prefere omitir-se, sente-se mais confortável, transferindo a responsabilidade para outros. E assim somos nós. Muitas das vezes nós sentimos mais confortável em transmitir, né, a palavra de Deus para outras pessoas. Nós nos acovardamos, queridos, e nós não podemos ser covardes. Se o Senhor ele te deu uma ordem, vá e cumpra a ordem de Deus. O Deus que dá ordem é aquele Deus que te capacita para poder cumprir a boa e perfeita vontade dele. Louvado seja Deus. E no capítulo de número 5, versículo de número 22, a desculpa das dificuldades na realização das missões. Vamos ver o que fala o capítulo de número 5, o versículo de número 22. E diz assim: então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Porque me enviava. Quando mais Moisés ia e trazia uma palavra para Faraó, mas Faraó açoitava, descia o couro, a borracha no lombo daquele povo, mas Faraó afligia o povo, né, ali do Egito. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que o Senhor me enviaste? Moisés deixou de falar para Faraó o que Deus ordenou que ele falasse, ou seja, que se Faraó não deixasse Israel, o primogênito de Deus sair, o Senhor mataria o primogênito de Faraó. Portanto, quando Moisés falou a Faraó, este endureceu mais ainda o seu coração, endureceu ainda mais a sua mão sobre o povo, já tão castigado e afligindo-o com mais rigor. E é nesse contexto que Moisés reclama de Deus, dizendo: por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Moisés sentia-se despreparado para a missão e agora fica ressentido por não ver a mão de Deus operando a rápida libertação. Ou seja, quando Moisés falou: olha, Faraó, se você não libertar o povo de Deus, você não libertar o meu povo, eis que eu matarei, né, o teu filho, o filho primogênito de todos aí. E mais uma vez a Bíblia fala que o próprio Faraó endureceu o teu coração, né? Falou para Moisés ir embora, e ele afligiu mais ainda, mais irado. E foi nesse contexto que Moisés fala: Senhor, eu estou falando aquilo que o Senhor tem determinado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. No entanto, o Faraó não está mostrando, né, evidência nenhuma de arrependimento e que não vai libertar o povo ali do Egito. O povo está sendo afligido, o que eu vou fazer? Eu não estou entendendo. E mais uma vez, Moisés ele deixa de entender o propósito de Deus e ele não compreende que era necessário que acontecesse isso, que o tempo do homem é diferente do tempo
de Deus. Moisés olhava para a circunstância, mas o tempo do Senhor, ele é diferente. E era necessário que Faraó padecesse né, com essa situação, para que viesse a acontecer a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, quando o Senhor manda um anjo, né, em todas as casas que não foram colocada o sangue do cordeiro, que no capítulo seguinte se institui a Páscoa, e de determinado momento aquele anjo da morte passaria em onde que não estivesse o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus ali, simbolizando para Cristo, na nova aliança, né, os primogênitos iam morrer, tanto de homens quanto de criação. Agora imagina o lamento, o choro de Faraó, né, de todos os moradores dos egípcios, quando o anjo passou e as crianças, né, os primogênitos morreram. Imagina o pavor que aconteceu. Então o contexto é esse, querida, a desculpa das dificuldades na realização de missão. Então, às vezes, no meio da tribulação, da adversidade, muitas das vezes nós não vamos entender o plano de Deus. Mas não é para nós entendermos. Tem coisas que é necessário nós apenas confiarmos no Senhor, descansarmos na promessa do Senhor e sabermos nós que no tempo dele, né, aquela situação vai ser resolvida, não é no nosso tempo. E talvez a situação não venha ser resolvida. Às vezes o Senhor nos recolhe, e glória a Deus por isso. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E no capítulo de número 6, versículo de número 12, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Mas, né, o último ponto da desculpa, ou seja, a desculpa de não ver resultado de seu trabalho, nem junto ao povo e nem junto a Faraó. Moisés chegou num momento da vida dele que ele estava tão desanimado que ele não conseguia ver, né, uma resposta de Deus, ele não conseguia ver uma resposta do teu povo. E ele fala: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá o Faraó? E não sei falar bem. E Moisés, que estava em crise com o chamado divino, agora está em crise com o resultado de sua missão. O povo que deve ser liberto não atende a sua voz. E se o povo não escuta, como escutará Faraó? E mais uma vez Moisés destaca a sua falta de eloquência para justificar o fracasso de sua missão. E ele volta a repetir essa mesma desculpa. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? E apesar de todas essas desculpas de Moisés, ele foi um instrumento que Deus usou para tirar o seu povo do Egito e liderá-lo no deserto até a entrada da terra prometida. Deus endureceu o já duro coração de Faraó para desbancar todas as divindades do Egito e provar que só o Senhor é Deus. E você, que desculpas tem apresentado a Deus para escapar do trabalho que Deus confiou para você? Que desculpa nós temos apresentado? Será que eu tenho apresentado uma desculpa que eu não tenho força suficiente, que eu não tenho uma boa eloquência, que eu começo, né, algo e não consigo terminar, ou que no meio da tribulação eu começo a murmurar contra Deus, eu começo a me apostatar da fé que eu tenho no Senhor? Queridos, aquele que iniciou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para cumprir. E nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Você que nesse dia está ouvindo essa mensagem, entenda bem: Moisés era um homem, né, como nós, né, pessoa, né, com sentimentos, né, fraco também, né, pessoas que desanimam. Moisés era um homem que utilizou várias desculpas. Foi falado aqui, desculpa da insignificância pessoal, né, desculpa da falta de credibilidade, falta de eloquência, que tinha pessoas mais capacitadas para ir com ele,
né, desculpa que ele tinha muita dificuldade para realizar aquele propósito de Deus, e por ele não ver os resultados, ele também começou a questionar o Senhor. E também não somos assim, nós não somos diferentes, né, de Moisés. E assim como Moisés, queridos, o que eu aprendo com Moisés? Que eu não devo olhar para as circunstâncias, eu não tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para Jesus, queridos. Eu não sei o que você está passando nesse dia, mas não olhe para as lutas, não. Confie no Senhor, descansa no Senhor. É necessário que passemos pelo deserto da vida, pelas tribulações, mas é no deserto que o Senhor ele nos trata, que ele nos dá vitória. É no deserto que nós nos amadurecemos com as dificuldades, com as lutas, com as perseguições, com o sofrimento, né? E mais em tudo, dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Se Deus tem algo na tua vida, Ele vai te fortalecer. Então aprenda a confiar no Senhor, descansa nas promessas do Senhor, não confie nos seus braços, na tua força, confia no Senhor e o mais Ele fará. Então que não sejamos como Moisés, desculpas, meras desculpas não são o suficiente para Deus. Se Deus ele nos deu uma missão, ele vai nos dar força para poder suportar todo o jugo, né? Tudo aquilo que for necessário para poder conseguir alcançar o objetivo maior. Louvado seja Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês que ficaram até, né, quase 30 minutinhos. Que o Senhor continue abençoando você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E se assim o Senhor permitir, na semana seguinte estaremos fazendo mais um vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Louvado seja Deus.